Mateus, capítulo 6. Verso 9. Todo mundo já achou? Amém? Quem não achou não precisa achar, sabe de cor a oração, não é? Vamos orar juntos essa oração? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Hoje, na introdução desse nosso congresso, eu quero falar um pouco sobre a situação de culpa que a gente vive e que a gente experimenta no ambiente familiar. Aí talvez você diga, mas então por que a gente leu o Pai Nosso? Porque dentre as muitas ênfases que a gente poderia recolher da oração do Pai Nosso, há 3 que a mim me impressionam muito. A primeira é a introdução da oração. É um ambiente familiar. Pai Nosso. De fato, Jesus está pensando na relação com Deus como sendo alguma coisa que encontra na relação familiar uma marca distintiva e uma referência, um exemplo ilustrativo. Pai Nosso. A segunda é uma outra marca da família, que é a mesa. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É impossível a gente pensar em família sem pensar numa mesa comprida, redonda, pequena, de fórmica ou de madeira de lei, seja lá como for. Mas não há família sem haver esse lugar onde a gente corta o pão, onde a gente senta em volta. Algumas famílias sentam mais tempo e mais frequentemente em volta, outros ficam em pé e andam em volta desse lugar enquanto mastigam apressadamente alguma coisa, depende do ambiente onde vivam. Mas a mesa é uma espécie de praça da casa, onde as pessoas se ajuntam no ambiente familiar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A terceira ênfase familiar da oração é aquela que diz: perdoa as nossas dívidas. E eu acho isso extraordinário, porque está falando das nossas. Outra vez, evoca essa ideia comunitária, pluralidade de relacionamentos, e o centro, o coração de tudo aquilo que a gente possa chamar de pluralidade relacional nasce a partir da experiência familiar. Os outros relacionamentos são meros desdobramentos dessa relação mais essencial, mais fundamental, que brota, que nasce, que se deflagra a partir do encontro familiar. Aqui a gente tem o pai, aqui a gente tem a mesa, e aqui a gente tem a contradição, a dívida, o acerto de contas, gente que ganhou crédito, gente que aumentou o débito, gente satisfeita, gente insatisfeita, gente que sofre pelas contradições do outro e gente que sofre por ter manifestado contradições que fazem alguém sofrer. E não há ambiente onde isso seja mais verdadeiro, nem mais nu, nem mais cru do que o ambiente familiar. Eu
me impressiono com o realismo dessa oração de Jesus, porque com ela ele me ajuda a ver que para haver família tem que haver essa consciência de pai, tem que haver esse lugar do encontro, a mesa, o pão, compartilhar, e tem que haver a experiência do perdão, onde as dívidas são quitadas, para que a gente tenha a chance de ser sarado e ser curado em nome de Jesus. Hoje à noite eu queria que você guardasse isso em mente enquanto você pensa na seguinte afirmação: nada machuca mais a alma que as feridas abertas em família. A gente sofre, não só na família, a gente sofre em muitas outras áreas da nossa própria existência, mas as outras feridas que são abertas em áreas diferentes que não a família, por mais dolorosas que sejam, nunca doem tão fundo como aqueles vergões que cortam a alma da gente dentro da nossa própria casa. Por exemplo, as feridas profissionais têm o poder de magoar, de gerar ódio, de irritar, de deprimir, de mexer com a reputação, com os brios da gente, mas nunca, ou muito raramente, atingem o nível de profundidade que uma machucadura aberta dentro da família pode causar no coração. Os sentimentos dolorosos que a gente desenvolve ou adquire, por exemplo, na experiência eclesiástica, na igreja, no convívio com os irmãos, tem um poder muito grande, porque chegam bem próximo da referência da família. Mas por mais que nos machuquem, com certeza é muito mais fácil você se recuperar de um pastor que traiu você do que do marido que traiu você. É mais fácil você se recuperar da ferida gerada por um irmão de igreja que não foi leal para com você, do que a ferida que o irmão que dormiu 20 anos na caminha do lado da sua, naquele quarto pintado de verde, abriu na sua alma sem que você jamais entendesse. Feridas de relacionamentos afetivos ainda não definidos, não concluídos, relacionados ao namoro, ao noivado, amizades, outras que a gente desenvolve na escola, na universidade, na esquina, ou na praia, ou na rua, na vizinhança, tem uma força muito grande sobre nós, mas ainda estão longe de equipararem-se às dores resultantes de certas machucaduras produzidas em nós no ambiente familiar mais íntimo e definido. Agora, quando a gente pensa nas mágoas que nascem na gente dentro da família, a gente está pensando naquelas coisas que têm o poder de fazer a gente adoecer. As outras relações também têm esse poder, mas em intensidade menor, com frequência menor do que aquelas doenças que nascem a partir do desencontro nesse vínculo mais íntimo. Talvez seja por isso que a psicanálise afirme tanto a essencialidade e a importância dessas figuras parentais, a figura do pai e da mãe, e dessas figuras fraternais, irmão e irmã, no ambiente familiar. Pouca coisa pode dolorir tanto a alma quanto um desencontro com o pai, com o filho, com a mãe, ou com o marido, ou com os irmãos, com a mulher. Eu tenho quase que diariamente sido submetido a situações que ilustram de um modo muito forte as machucaduras que vêm dessa mágoa produzida dentro de casa e na família. Mas antes de vir para cá, eu estava me lembrando de algumas que me impressionaram muito. A primeira foi de uma menina possessa de demônios, que ficou sendo objeto de uma tentativa de libertação durante 3 dias, e o demônio não ia embora. E o pessoal batia o pé, amarrava, desamarrava,
dava de Bíblia com letra grande na cabeça da possessa, fizeram tudo que tinham direito e o demônio lá, recalcitrante. E aí eles me telefonaram e disseram: olha, o demônio não sai. Eu falei: se não sai, não é demônio, porque demônio sempre sai. Em nome de Jesus, demônios que não saem, então é outra coisa, leva para o médico. Loucura que não sai com exorcismo, tem que ser tratada. Demônio sai. Aí insistiram para eu dar uma chegadinha lá. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de jovens assim na sala, todos eles ali orando há 3 dias. São rapazes bonitos, fortes, com cara de surfista, umas meninas com rosto de gatinha. Falei: puxa, esses exorcistas aqui podiam transformar esse negócio aqui numa praça de desfile. Bonitos. Aí eu falei: cadê a pessoa possessa? Me levaram lá dentro da sala, do quarto dela. Quando eu entrei, eu vi uma menina feia de doer, axilas cabeludas, né? Parecia um estivador, aquela canela que era cabelo para tudo que é lado, e sobrancelha que ela nunca fez, sinal para tudo que era lado que ela não tratava, a pele toda melada, um cheiro que só com o cheiro, se fosse demônio, já tinha ido embora, porque estava um desconforto muito grande o cheiro. Aí eu cheguei ali, fiquei olhando aquela menina e pensei no contraste entre ela e os que estavam lá fora, os lá de fora bonitos, e ela feia. Aí eu fiquei pensando, falei: puxa vida, essa menina nunca foi tão paparicada, certamente por gente tão bonita quanto agora. Para ela até interessante ficar possessa mais uns 10 anos, que é para receber um tratamento desse. Quem chega aqui é só gente bonita e tal. Esse pensamento me veio à cabeça, eu quase que repreendi. Depois eu parei e falei: não, esse negócio faz sentido. Aí eu perguntei: escuta, quanto tempo vocês estão aqui? 3 dias aqui. Como é que vocês fazem? E sempre tinha uns 2 rapazes segurando o braço dela assim, mais 2 a perna, ela lá. E as meninas passando lencinho na cabeça. 3 dias, eu falei: poxa vida. Aí peguei e pedi para todo mundo sair do quarto, fechei a porta, fiquei sozinho com ela, cheguei lá, e ela possessa: sou o demônio. Aí eu cheguei na cabeceira dela, falei: fulana. Aí o demônio falou: fulano não está aqui não. Quem está aqui sou eu. Falei: para com isso. E a fulana que eu quero falar, eu sei que ela está me ouvindo aí. Não. Falei: para com isso. Falei: olha, filha, eu sei que você se acha feia, que você não gosta de você. E ela e o demônio dizendo: não estou te dizendo, não fala com ela, que ela não está aqui. Quase que ele disse: me manda embora, que é para eu resistir. E aí eu falei: eu sei que você tem uma necessidade enorme de encontrar gente que ame você, e você possivelmente se acha muito feia. Aí eu fui falando essas coisas, e agora você encontrou um ambiente ideal, com tanto rapaz bonito, moça bonita cuidando de você, de modo que você quer ficar possessa para sempre. Para com isso, você não precisa disso. Você tem valor, você é amada por Deus, você pode aprender a gostar de você. E o demônio dizendo: não, pá! E eu estou falando, de repente eu vi lágrimas rolando aqui nos olhos dela. Aí ela abriu os olhos, olhou para mim e falou: como é que você descobriu que era eu? Aí eu conversei com ela um pouco, orei com ela, falei: agora me fala um pouquinho do teu pai. Aí ela falou: meu pai é um português bruto, me trata com muita rispidez, desde criança eu ouço dizer que eu sou feia, e eu acreditei que eu sou a pessoa mais feia do mundo. E quando eu fui lá na igreja, o pessoal falou tanto de diabo, eu achei que a melhor identificação para mim era com o que há de pior nesse mundo, que é o diabo. Só que quando eu me identifiquei com o diabo, eu descobri uma outra coisa. Eu descobri que o pessoal tratava a mim com muito carinho depois que eu fiquei possesso. Agora, pense só nos múltiplos desempenhos que talvez seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa
vivam na vida em função de coisas desse tipo. Aquela moça achou que a melhor maneira de provar para ela mesma e para os outros que ela era o que de pior havia no mundo era se identificar com esse psiquismo demoníaco, e depois descobriu que ambiguamente essa era a coisa que mais emprestava a ela o poder de seduzir os outros para ficarem em volta dela. E ela viveu esse personagem por causa de um pai, de uma mãe, que trataram a menina como se ela fosse uma barra de sabão, um saco de batata, um pacote de fermento, uma broa esbagaçada, só isso, como se fosse um elemento descartável da padaria. Outra ideia, outra lembrança que me veio à mente foi de uma moça, talvez de uns 35 anos de idade, que começou a me procurar para conversar há uns 15 anos. E ela conversou comigo talvez um ano inteiro, 2 vezes por semana. E a primeira vez que ela veio, ela parecia um zumbi. Ela veio assim, toda dopadona e tal. E eu comecei a conversar com ela. E ela me contou uma história pavorosa. Casada com um profissional liberal. Esse indivíduo, depois de uns poucos anos de casamento, começou a manifestar certas taras. Primeiro, ele levava toda sorte de filme pornográfico para casa, os mais gráficos e explícitos possíveis, e assistiam juntos. Depois resolviam fazer um replay ao vivo da situação. Fizeram isso um tempo até que ele se cansou daquilo. Falou: estou precisando de coisas mais fortes, coisas mais concretas. Aí convenceu a mulher, depois de muita insistência, a sair com motoristas de táxi. E ela parava um táxi, oferecia-se para o motorista de táxi, o motorista de táxi levava para um motel, e ele seguia o táxi, ficava do lado de fora, masturbando-se. Depois de alguns meses, e ela se fragilizando com aquilo tudo, ele a convenceu de que ele precisava ir junto para ver. Até que encontraram no restaurante um sujeito que aceitou fazer parte daquilo. Foram os 3 juntos. E aí desenvolveram uma clientela, de maneira que ela tinha relacionamento com os outros homens e ele assistia. E aí mais um tempo passa, e ele deu um outro passo adiante. Começou a desejar que ela fizesse isso com mais de uma pessoa, enquanto ele assistia também. E depois de anos usando, abusando, manipulando e ameaçando, toda vez que ela dizia: eu não vou mais, ele dizia: eu vou te deixar. E ela, alucinada por ele, doente também por ele. Um determinado dia ele foi embora, nunca mais voltou. E a mulher enlouqueceu, e eu a encontrei nesse estado, comecei a ajudá-la. Uma culpa desgraçada esmagava a mente dela, sentimentos suicidas regulares, e eu implorando para ela aceitar ajuda médica constante de gente que podia ser útil a ela. No início ela resistia muito, depois aceitou, começou a receber tratamento e começou a melhorar assim à luz dos olhos. Só que um dia ela encontrou com ele e encontrou com mais algumas pessoas que lembravam aquele momento, e foi um choque tão grande que ela voltou para casa se sentindo tão suja, que jogou uma garrafa de álcool no corpo, tocou fogo e pulou lá do 10º andar para baixo. Ou eu fico lembrando de uma moça que morou na casa dos meus pais para receber ajuda para um mal que ninguém sabia o que era. Ela suava sangue e vazava sangue, chorava sangue, suava sangue, botava sangue de todos os orifícios do corpo assim, com regularidade, todos os dias na mesma hora.
E o pessoal lá no Amazonas achava que era demônio. Sai demônio, sai demônio. E outra vez mandou sair um bocado, não parava. Eu falei para o papai, isso não é demônio não, isso é outra coisa. Se o mal dessa moça está dentro dela, e é ela, o demônio é ela. Os médicos faziam todos os exames possíveis, não encontravam nenhuma razão para aquilo. Até que uma noite, depois de não aguentar mais, vir experimentando já 2 anos daquela situação, ela resolveu abrir o jogo com a minha mãe, de madrugada, na cozinha, contou tudo. Como ela tinha sido violentada pelo pai, como ela tinha feito um aborto dele, como ela resolvera se tornar freira depois daquilo e foi para um convento, e como um padre no convento fez a mesma coisa com ela sistematicamente, de modo que ela teve 3 filhos do padre, mas não sei quantos abortos dele. E como essa coisa do pai e dessa outra referência religiosa, que para ela também se confundia com a própria imagem do pai, era o padre, o pai, gerou nela uma culpa tão esmagadora que ela resolveu vazar sangue. Isso não foi uma resolução da consciência, foi uma resolução da inconsciência. Geralmente são resoluções muito mais fortes do que aquelas que a gente toma à luz do dia. Talvez você diga, puxa, mas você, reverendo Caio, resolveu falar para a gente hoje a partir de ilustrações absolutamente distantes dos nossos males aqui. Eu sei que dificilmente aqui entre nós, não estou dizendo que não há, eu só estou dizendo que dificilmente haja pessoas que estejam vivendo exatamente essas 3 descrições por mim feitas aqui, pelo menos nos níveis e na intensidade desses fatos por mim narrados. Mas eu sei que há gente vivendo coisas parecidas, com intensidade menor, com gravidade ainda menor, e há também gente vivendo um monte de outras situações que são absolutamente comuns, mas com o mesmo poder de crescerem e produzirem o mal na gente. Por exemplo, preste atenção. É possível que a gente tenha aqui algumas mulheres que ficaram frígidas depois de terem tido uma experiência de traição. Aí o marido fica perguntando a vocês, por que você ficou tão frígida assim? E você já arranjou 1001 desculpas, mas lá no fundo é uma punição autoimposta. É uma negação de prazer que você faz a si mesma, porque um dia você teve um relacionamento fora do casamento, que ficou guardado, lacrado, abafado, mas que gerou consequências, uma culpa pessoal que resolveu punir você na área em que você deu prazer a si mesmo. Ou então a gente vê filhos que se tornaram, de certa forma, assexuados quando passaram a guardar ressentimento do pecado sexual dos seus pais. E aí eu encontro uma quantidade enorme de pessoas que não trabalham, não resolvem e não conseguem desenvolver prazer na vida sexual, porque filhos de pais que tiveram nessa área, ou que exacerbaram seus desejos fora do relacionamento conjugal nessa área, multiplicaram vínculos e experiências que acabaram sendo assimiladas, guardadas pelos filhos na forma da água. E essa mãe para você, que enquanto não conseguir perdoar esse pai, essa mãe, vai estar punindo a si mesmo, fazendo você aquilo que eles nunca conseguiram fazer neles mesmos. Aquilo que eles liberaram é justamente aquilo que você resolveu tolher, só que na sua própria vida. Ou então, filhos de pais falidos, pais que quebraram o negócio. Tinha uma empresa, um empreendimento, faliram, quebraram. E alguns filhos que não conseguem perdoar de modo algum por terem tido a vida tão alterada na infância.
Se eu perguntasse hoje à noite aqui, quantos de vocês tiveram a experiência da falência na infância, na adolescência ou na primeira juventude, vários levantariam as mãos. Vários diriam, papai quebrou. E a gente morava numa casa, 4 quartos, suítes, 2, 3 carros na garagem. Foi uma vergonha desgraçada, a gente saiu dali, vendeu tudo, a mão na frente e outra atrás. Nunca mais papai se levantou, mudamos de escola, fomos para um colégio público e tal. A vida dramaticamente afetada, e justamente por isso, mágoa guardada no coração em relação a papai e mamãe. E um dos principais sintomas que a gente carrega na vida, depois disso, é uma incapacidade enorme de nos tornarmos empreendedores. Eu vejo que alguns filhos que têm mágoa dos pais por essa razão, acabam sendo prejudicados por esta mágoa na forma da debilitação profunda da sua capacidade de empreender. Ou então a gente vê filhos que foram abandonados na infância, abandonados pelo pai, pela mãe, ou na adolescência, e que passam inconscientemente o resto da vida esperando a velhice dos pais chegarem para dar o troco. Só que enquanto eles fazem isso, eles desenvolvem uma atitude extremamente perversa dentro deles, sem que eles saibam nem porquê que aquela perversidade está crescendo neles. Só que ninguém consegue ser perverso de maneira tão seletiva assim. Quando a gente desenvolve ódio por alguém, espera a hora de dar o troco, se o tempo demora muito a chegar, a gente acaba tornando esse sentimento difuso. E a gente começa a ser perverso com aqueles que estão em volta de nós, a mulher, os filhos, as pessoas próximas do nosso relacionamento. Ou ainda, filhos que provocaram a separação dos seus pais, em geral, vivem culpados. E aí você diz, mas como é que um filho provoca a separação dos pais? Eu toda hora encontro pessoas já adultas que me dizem o seguinte, olha, o grande arrependimento da minha vida foi ter contado para a mamãe e para o papai que a mamãe estava saindo com o vizinho. O que ela estava fazendo era uma cachorrada. Mas eu contei. E eu é que deflagrei o processo da separação deles, eu não dei a menor chance deles se tratarem. Eu já encontrei gente que me disse o seguinte, eu guardo dentro de mim essa culpa enorme, essa coisa angustiante, latejante, frequente, insistente, ininterrupta dentro de mim, que começou no dia em que eu soube que papai saiu de casa porque a mamãe disse que estava grávida de mim. E aí a pessoa se culpa por ter desmontado uma relação conjugal que não tem nada a ver de fato com ele, mas ele assume a circunstância como sendo culpa dele. Nunca mais tem paz, não consegue ser feliz, fazer ninguém feliz. Ou então, pais que deixaram os filhos na infância, às vezes tendem a viver o fantasma de que eles terão uma velhice infeliz. Sempre acham que o bumerangue vai atingi-los lá na frente, vai pegá-los outra vez, que eles vão receber o troco. Ou ainda, esposas que casaram com maridos fracos e que acabam se tornando os maridos da relação, que se viram para tudo que é lado, fazem tudo, dão um jeito em tudo, frequentemente se tornam pessoas amarguradas e perdem completamente a admiração pelo marido e botam o pé dentro da possibilidade mais concreta de desenvolverem uma relação extraconjugal. Ou maridos que não receberam afirmação nem valor sexual por parte das suas esposas, por vezes em função disso se fragilizam tanto que acabam traindo, e justamente porque traíram sem que desejassem ter traído, acabam odiando profundamente a esposa, e às vezes a esposa nem sabe que ele traiu, mas sabe que ele a odeia, só não sabe é por quê. Ou ainda mais,
pecados familiares descobertos e depois encobertos, coisas com as quais a gente lida como se jamais tivessem acontecido, em geral, adoecem completamente os implicados. A gente tem muita chance de cura quando não sabe de nada do que aconteceu, mas pela graça de Deus trabalha na direção de uma restauração de algo que às vezes a gente não sabe nem ter elementos pontuais e concretos, mas que são trabalhados a partir de determinadas percepções conceituais. Isso encontra um caminho de cura adiante, ou então, quando a verdade vem esmagadora e traz consigo ou o pânico de fantasmas que querem se instalar na gente para o resto da vida, ou a cura. Uma das duas coisas. A família, por todas essas razões, é o lugar da culpa, é o lugar da dor, vividos com maior profundidade do que em qualquer outro lugar. Eu fico muito à vontade para falar aqui por uma razão simples. Eu acho que todos nós, humanamente falando, somos santos do pau oco. Sabe o que é o santo do pau oco? Os traficantes que queriam levar coisas, riquezas de Portugal para cá, daqui para Portugal, desenvolveram uma maneira muito fácil de fazer isso, esse contrabando. Foi fazerem santos ocos e colocarem tudo que eles queriam ali dentro. Talvez você fique jogado e diga: eu não, eu sou santo. Que mentiroso. Eu sou santificado pela graça de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Mas eu não tenho condição de me apresentar diante de Deus nu e dizer: eu sou santo. Eu conheço os meus spots, as minhas marcas, as minhas manchas, as minhas ambiguidades. E há um monte de outras que eu não conheço, mas que existem em mim. Então, por isso, eu sou uma pessoa extremamente desimpressionada com relação a você ou a mim. A semana passada eu estava conversando com um homem muito importante nos Estados Unidos, e um funcionário dele estava ao lado. E no meio da nossa conversa, eu acho que ele foi ficando assim, meio chocado de ver como eu estava tratando o chefão dele, que é tão respeitado no país inteiro, de maneira tão de igual para igual, não devo nada a ele nem ele a mim, e como ele estava aceitando a relação naquele nível de igual para igual. E o outro foi ficando assim meio sem graça, sabe? Aquele funcionário que diz: agora eu que trouxe, como é que está ficando esse negócio? Eu não sei se vai sobrar para mim depois. Aí quando acabou, ele me chamou assim num canto e falou: fiquei impressionado com umas coisas que você falou para o doutor fulano, figurão americano. Aí eu falei: por quê? Porque é o doutor fulano. Eu falei: não, é só o fulano, é igualzinho a você, igualzinho a mim. Se tiver visita na casa, depois que ele vai ao banheiro, ele tem que jogar bom ar. Reduz isso, todos nós ao mesmo nível. Isso me faz lembrar do Jean-Paul Sartre, filósofo maravilhoso. No fim da vida eu li uma entrevista dele, onde ele dizia que a experiência do maior encontro com a humanidade que ele tinha tido, ele tinha apenas obtido nos últimos anos. Aí o repórter perguntou por quê. Ele falou: porque agora eu faço xixi sem querer e faço cocô sem querer. E a minha mulher, Simone, olha para mim e não diz nada. Às vezes eu estou filosofando e ela vai pegar o pano, porque a urina está escorrendo pelo meu pé, eu nem notei. Ou às vezes eu sinto um mau cheiro, eu não vi. Foi uma incontinência no intestino, eu me sujei e não vi.
E o repórter ficou chocado, disse, mas essa foi a maior experiência com a sua humanidade? Ele falou, minha filosofia toda se resume a isso. Tudo isso. É uma maneira salomônica de dizer vaidades de vaidade, é tudo vaidade. É tudo vaidade. Às vezes eu encontro algumas pessoas que me dão uns abraços e dizem assim, pastor, o senhor está tão cheiroso. Eu digo, você falou a palavra certa, eu estou. Eu estou. Por isso que perfumes existem, porque nós não somos. Nós ficamos. E se a gente usa com regularidade, nós nos mantemos. Só isso. No mais, é um cheiro esmagador de humanidade radical. E aí eu dou graças a Deus por ter nascido no século XX. Por ter escova de dente, pasta de dente, barbeador. Já pensou? Ser mulher do Abraão, a dona Sara, acordar de manhã, o que ele tinha? Areia para... Você vê assim, a maior sofisticação da Bíblia sobre o hálito, qual é? Lá em Cantares. O marido diz, porque a minha amada, o teu hálito é como o da maçã. Quer dizer, a bichinha tinha que comer pelo menos uma maçã para impressionar daquele jeito, né? Então nós vivemos numa época que a gente consegue se cobrir com um monte de coisas, mas lá no fundo é santo do pau louco. A gente tem spray, sem um spray está danado. Tem tudo, todo esse aparato, seja o físico rudimentar, até as outras coisas que a gente constrói para oferecer uma muralha de proteção a gente, mas lá no fundo a gente sabe. Todos nós temos sombras, temos buracos, contradições, ambiguidades, conflitos. Por isso, eu não tenho nenhum problema de achar que tudo que eu disse aqui, as coisas mais graves e as menos graves, podem ter em qualquer um de nós pessoas potencialmente capazes de vivê-las ao extremo. Semana passada eu estava assistindo com um amigo nos Estados Unidos um filme de um serial killer que saiu por aí matando gente de tudo que é lado e tal. Aí ele assim, vendo o filme, ele virou para mim e me disse o seguinte: puxa vida, como é que uma pessoa fica assim? Eu falei, basta ficar assim, como eu, como você. Falei, ele e eu e você, nós somos muito parecidos. Só que o que aconteceu é que ele foi abrindo pequenos espaços a essas compulsões que apareceram. E essa coisa vai crescendo. Mas dentro de mim, dentro de você, dentro de qualquer um aqui, existe a potencialidade para aquilo ali. É por isso que, como cristão, eu creio na perversão essencial da natureza humana. Só a graça de Deus nos salva. Não há absolutamente nada que eu e você possamos fazer para nos auto-salvar. Salvação é obra da graça de Deus. Então não fique chocado. Todos nós que estamos aqui precisamos nos dar conta de que todos nós somos potencialmente capazes de tudo. E é só quando a gente toma essa consciência que a gente começa a ter chance de ser tratada pela graça de Deus em relação às coisas que a gente já fez e não devia ter feito, pelas quais a gente sofre, em relação às coisas que a gente está para fazer e precisa ter força para não fazer.
E em relação àquelas coisas que a gente pode vir a fazer e que só não fará se em tempo hábil tomar consciência do nosso potencial para perversão. A família é, portanto, o lugar da culpa e da dor. E eu queria que você tomasse consciência disso. E as razões pelas quais a família é o lugar da culpa e da dor são muitas, mas eu quero afirmar apenas algumas delas. A primeira, porque a família é composta de componentes ou de elementos ou de partes falíveis. O que é a família? Um ajuntamento de anjos? Hein? Às vezes a gente quer ajudar a família e pôr o nome do filho de Miguel, de Gabriel. Mas é só o nome. O cabra é o cabra. Não é? A gente quer dar uma ajudinha e pôr o nome de Pedro, enganado, né? Mas Pedro é como eu. Hoje em dia eu encontro assim dezenas de Caios Fábios pelo país, me dá uma pena. Aquele monte de pai, de mãe, assim, com aqueles filhinhos, é tudo assim. O mais velho, outro dia eu encontrei um Caio Fábio de 17 anos. Aí o pai diz: lembra daquele dia que você orou pela minha mulher, que eu não ficava grávida? Aí eu falei: acho que lembro. O que foi? É ele, o Caio Fábio, aqui, ó. Amém, é o mais velho. A maioria que eu conheço está aí entre 10, 7, 5, nos últimos 5 anos um monte. Aí o pai: olha aqui. Eu digo: puxa, coitado, Deus tem misericórdia dele. Ele fez esse filho inspirado em mim. Deus tenha misericórdia dele. Faça esse menino um homem muito melhor do que eu. E poupe esse menino, das machucaduras que eu tive. Algumas das quais já se sararam em mim, outras que eu trato e administro, cuja consciência delas cresce dentro de mim a cada dia. Então você está vendo que nós não estamos aqui para nos tapear. Eu pelo menos não vim aqui com essa intenção de tapear ninguém. Família é lugar da dor e da culpa porque os seus componentes são falíveis. Segundo, é o lugar da dor e da culpa porque são seres falíveis, mas que estranhamente demandam dos outros infalibilidade. São um bocado de falível, demandando infalibilidade da mulher, infalibilidade do marido, infalibilidade do filho, infalibilidade do pai, infalibilidade de todo mundo. A desgraça da nossa relação humana, especialmente da familiar, é essa: que a gente se assume como falível e assume aqueles que a gente ama como infalíveis. E aí a gente sofre muito, sempre, que aqueles que a gente necessita como sendo infalíveis venham a falir diante de nós. E a gente se magoa com eles. Terceiro lugar, família é o lugar da culpa e da dor, porque a substância do seu vínculo é a emoção, raramente é a razão. Mesmo quando eu vejo famílias aparentemente baseadas na razão, eu cá comigo penso o seguinte: essa família baseada na razão está baseada numa razão que adoeceu de emoções. Ou seja, algumas famílias que eu vejo por aí, alguns casais tão racionais. Não, entre nós, a gente é tudo assim, a gente pensa, a gente soma prós e contras e a gente decide friamente. Ele, coitado, ele pensa que é esse ser desenervado, ele pensa que ele é esse monte de massa cefálica que fala, só isso. Ele não sabe que essa frieza dele é profundamente emocional. É uma emoção ao avesso. O problema
é que a substância das nossas relações familiares é sempre muito emocional, justamente por isso é sempre muito passional. E porque a emoção, ela se conecta com aquelas dimensões incompreensíveis do ser da gente, porque emoções obedecem a lógicas que não caem dentro do padrão da racionalidade fria. Elas desenvolvem um encadeamento subterrâneo aí no underground do ser da gente, que é lógico, só não é a lógica que a gente chama de lógica, é a lógica da emoção, que vai conectando coisas que vão se tornando complexas dentro da gente, e aí a gente chora. Também a família é o lugar da culpa e da dor, porque ela é o lugar das nossas fantasias de felicidade, né? Eu vejo às vezes algumas pessoas dizendo assim: vou me formar em engenheiro para ser feliz. Às vezes, mas é raro, não é? Quase sempre eu vejo as pessoas dizendo assim: vou casar com a Marcinha para ser feliz, né? Vocês já ouviram essa? Vou casar com o Fernando para ser feliz. Se for assim, crente casando com crente, vou casar com o Timóteo e ele com a Débora para ser feliz, não é? Isso é mais comum, né? Eu não vejo pessoas dizendo assim: eu vou mudar da igreja presbiteriana para batista para ser feliz, não é? Ou vice-versa. Às vezes é o contrário, o sujeito muda para ser infeliz mesmo, ele está querendo apanhar. Mas no casamento eu vejo essa projeção de fantasias enormes. E o século XX se especializou nessa coisa de transformar casamento em utopia de felicidade humana. E Hollywood sacramentalizou essa utopia. O negócio termina sempre com um beijo, the end, em cima. Você congela a imagem, né? Só morre feliz aos 34 anos beijando a Helen. Parece que ia ficar ali pro resto da vida, e está todo mundo querendo ficar ali pro resto da vida, mas a fita acaba e a vida continua. E aí o pessoal entra em crise. Sobra para a família. Também é o lugar da culpa e da dor, porque as pessoas se veem com uma continuidade ou com uma decorrência umas das outras. Aí o pai olha para o filho: a minha continuidade. Só que continuou feio a dessa. Né? E aí ele fica com vergonha, ele não quer assumir o filho, ou ele fala entre os dentes assim: é o meu mais velho. Traduzindo, é o meu mais velho. O meu mais velho. Aí chama de esse garoto, esse menino, aquele não sei o quê, que é para não identificar demais, né? Quando era bonitinho, pequenininho, a minha continuidade, é o meu herdeiro, é o meu amor. Aí fica adolescente, aí começa a ficar esquisito, aborrecente, e como o Dr. Fábio Damasceno vai falar, estranho. Aí o sujeito começa a dizer: não é minha continuidade, eu não tenho nada a ver com isso, a ver que é genes do avô materno. Eu não, eu trabalhei de graça nessa história. Ou então, quando não é continuidade, o indivíduo se vê como decorrência. O pai olha para ele e diz: é continuidade. Epa, ficou feio de repente. E ele olha para cima e diz: eu sou decorrência, velho. E aí as culpas se transferem. O pai diz: continuou, me traiu, tinha que continuar como eu. Ele olha para cima e diz: você, desculpe a expressão, que me ferrou, porque eu sou o que sou, porque eu trouxe isso de ti.
E ainda, gente, a família é o lugar da dor, da culpa, porque a imensa proximidade física, emocional, cultural da relação familiar acentua o sentimento de surpresa quando o outro é flagrado, não é? A gente está tão próximo, tão próximo, tão próximo que a gente começa a achar que está sabendo tudo do outro e não guarda espaço para surpresa. Aí de repente o outro apronta e a gente diz: eu nunca esperei isto de você. Vocês já ouviram? Já viram essa declaração em algum lugar? Hein? Hein? Sabe por quê? Só porque a gente esqueceu do que a gente é capaz. Por isso é que a gente diz que nunca esperou aquilo do outro. É ou não é? Que quando eu penso em quem eu sou e do que eu sou capaz, eu tenho que estar preparado para esperar tudo de qualquer um. Eu não faço tudo, mas sou capaz de tudo. Mas aí a gente sofre, porque nós estamos tão próximos, tão próximos, tão próximos, que a gente acha que sabe tudo do outro e não sabe nada. O outro é como eu, capaz de produzir susto, surpresa. Neste congresso, o nosso objetivo, ou os nossos objetivos são os seguintes. Primeiro, discernir os nossos males e as nossas dores. E eu tenho certeza que hoje à noite, apesar da superficialidade dessa introdução, muita gente já começou um processo de discernimento de seus males e de suas dores. Eu aqui de cima já vi um bocado de gente rindo nervosa. Aquele riso nervoso, sabe? Eu vejo, eu conheço o riso nervoso. Eu vi um bocado de gente com aquele contentamento mórbido. Sabe qual é? A mulher diz assim: desgraçado, eu te trouxe para o lugar certo. Pensando no marido, você vai apanhar aqui até o fim. Fica feliz da vida. Encontrei o teu algoz. Vejo aqui algumas áreas de tristeza. Aquele pai que diz assim: eu devia ter forçado o Marcelo a vir. Mas ele já está aqui com 1000 tramas. Vou comprar as fitas, todos os vídeos todinhos, vou amarrar o sujeito na frente da TV, ele vai assistir tudo. Vários. Sim, com essas maquinações piedosas. Outros, a gente vê assim um sentimento de tristeza pessoal. E até de esperança, dizendo: eu espero que ainda dê para virar o jogo. E a gente vê também nos sorrisos de alguns aquela percepção dos que dizem: ainda bem que eu estou ouvindo agora, vai me ajudar a não fazer isso. Seja qual for a sua situação, o primeiro objetivo desse nosso encontro é esse: discernir os nossos males e as nossas dores. Segundo, buscar a cura que vem com a verdade libertadora e com a graça restauradora. Terceiro, redimensionar nossas possibilidades reais de felicidade e de saúde humanos num mundo em ebuliente transformação como o nosso, a fim de que a gente descubra quais são as nossas reais expectativas de felicidade nesse mundo. Ou seja, feliz é aquele que consegue saber que felicidade pode obter na vida.
Infeliz é aquele que não sabe que o seu sonho de felicidade é irrealizável. Quarto, é entender o que é graça e como é que nós podemos nos apropriar dela na vida familiar. E por último, o que se pode esperar de uma família que perdoa culpas e vive na graça? Eu pessoalmente vou estar tentando trabalhar nessas 5 direções, e eu sei que de um modo ou de outro os seminários vão passar por elas. A nossa expectativa é de que no final de tudo esse encontro nos tenha feito muito bem, em nome de Jesus. Amém?